Olá, grandes guerreiros. Bem-vindos a mais uma jornada pela história. Hoje, vamos desembarcar em uma terra de contrastes, a Venezuela. Um país que já brilhou como uma das nações mais prósperas da América do Sul, banhado por petróleo e promessas, mas que hoje é sinônimo de crise e escassez e um êxodo que partiu o coração de um continente. O que aconteceu? Como uma nação tão rica chegou a este ponto? A resposta não está em um único evento, mas em uma longa e complexa cadeia de decisões, em uma lenta e calculada concentração de poder que, pouco a pouco, corroeu as fundações da democracia. Esta não é uma história que começou ontem. Ela foi construída, tijolo por tijolo, ao longo de anos. Tudo começa a ganhar contornos mais dramáticos com a morte de Hugo Chávez em 2013. O carismático líder, que havia chegado ao poder com a bandeira da Revolução Bolivariana, deixou um vácuo que foi rapidamente preenchido por seu sucessor escolhido, Nicolás Maduro. No discurso, as promessas de justiça social, de poder ao povo e de luta contra o imperialismo continuaram. Mas na prática, algo muito diferente começou a acontecer. O Estado, que antes se apresentava como um protetor, começou a se fechar em si mesmo. As portas para o diálogo foram se trancando, uma a uma. O primeiro pilar a ruir foi o das instituições independentes. O sistema de freios e contrapesos, essencial para qualquer democracia saudável, começou a ser sistematicamente desmontado. A Suprema Corte, o Poder Legislativo, o Conselho Eleitoral. Todos, gradualmente, perderam sua autonomia e passaram a ecoar a voz do governo. Decisões que antes seriam contestadas, agora passavam sem qualquer obstáculo. A separação de poderes, um conceito fundamental, tornou-se uma memória distante. Em paralelo, a imprensa livre, o cão de guarda da sociedade, começou a ser silenciada. Jornais foram fechados, rádios saíram do ar e jornalistas passaram a ser perseguidos. A crítica virou sinônimo de traição. A informação, que deveria ser um direito, tornou-se um produto controlado, filtrado e distribuído pelo Estado. Sem uma imprensa livre, a população ficou no escuro, dependente da narrativa oficial para entender o que estava acontecendo em seu próprio país. A oposição política, por sua vez, deixou de ser vista como uma parte legítima do debate democrático e passou a ser tratada como inimiga do Estado. Líderes opositores foram presos, tiveram seus direitos políticos cassados ou foram forçados ao exílio. Participar de uma manifestação pacífica tornou-se um ato de alto risco. O medo, sutil e depois explícito, virou uma poderosa ferramenta de governo. Eleições, o momento mais sagrado da democracia, começaram a ser amplamente questionadas, com acusações de fraude e manipulação que minaram a confiança no processo. Enquanto o poder se consolidava nas mãos de poucos, a economia do país, que já mostrava sinais de fraqueza, entrou em um colapso vertiginoso. A hiperinflação, um monstro que devora o valor do trabalho e da poupança, saiu de controle. Os preços mudavam de um dia para o outro, às vezes de uma hora para a outra. O dinheiro virou papel sem valor. As prateleiras dos supermercados ficaram vazias. Itens básicos como farinha, arroz, leite e papel higiênico se tornaram artigos de luxo, disputados em filas intermináveis. O sistema de saúde, que já foi um dos mais respeitados da região, ruiu. Hospitais ficaram sem medicamentos, sem equipamentos básicos, sem luvas, sem médicos, que também começaram a deixar o país. Doenças que já estavam erradicadas voltaram a assombrar a população. Uma simples infecção poderia se tornar uma sentença de morte. A crise deixou de ser um conceito abstrato nos jornais e se tornou a dura realidade no prato vazio, na farmácia sem remédios, na escuridão dos apagões constantes. O conflito na Venezuela não era como os que estamos acostumados a ver, com exércitos inimigos em fronteiras.
A batalha era interna, travada nas ruas, nas casas, nas mentes das pessoas. Era o cidadão contra um sistema que parecia ter se voltado contra ele. E a resposta a essa crise foi uma das maiores diásporas da história recente. Milhões de venezuelanos, mais de 7 milhões segundo a ONU, fizeram a escolha mais difícil de todas: deixar para trás sua casa, sua história, sua família, em busca de um futuro minimamente digno em outro lugar. Vimos cenas que pensávamos pertencer a outra época. Pessoas caminhando por dias, cruzando fronteiras a pé, com apenas uma mochila nas costas e a esperança como única bagagem. Famílias foram separadas. Pais se despediram de filhos, sem saber quando os veriam novamente. Crianças cresceram em meio à incerteza, à fome, à falta do básico. Uma geração inteira foi marcada por essa ferida. A guerra na Venezuela não tinha tanques nas ruas, mas tinha outras armas, igualmente destrutivas. Tinha as filas humilhantes por comida. Tinha a censura que impedia as pessoas de se expressarem. E tinha a vigilância constante. O Estado não se contentava mais em apenas governar. Ele passou a vigiar, a punir, a controlar cada aspecto da vida de seus cidadãos. Programas sociais, que deveriam ser um direito, foram supostamente usados como moeda de troca por lealdade política. Pensar diferente era arriscado. Falar era perigoso. É aqui que chegamos ao ponto central desta história. Quando o poder não encontra limites, quando não há instituições fortes para controlá-lo, quando a voz da sociedade é calada, ele deixa de servir ao povo. Ele passa a dominar o povo. A Venezuela se tornou um exemplo trágico do que acontece quando uma nação perde seus freios e contrapesos. Essa história não é sobre uma ideologia de esquerda ou de direita. É sobre poder. É sobre o que acontece quando o poder absoluto corrompe absolutamente, como diz o famoso ditado. É um alerta universal, escrito com o sofrimento de milhões de seres humanos, sobre a fragilidade da liberdade e a importância de protegê-la a todo custo. É um lembrete de que a democracia não é um dado adquirido. É uma construção diária que exige vigilância, participação e coragem. A crise venezuelana é uma ferida aberta na América do Sul e no mundo. Uma história sombria que nos obriga a refletir sobre os caminhos que escolhemos como sociedade e o preço que pagamos quando permitimos que o poder se torne uma prisão. Esta foi mais uma jornada pelas sombras e luzes da história da humanidade. Se você quer continuar a entender como as decisões de poucos podem moldar o destino de muitos, inscreva-se no canal Grande Guerreiro e ative as notificações. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.